Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Teacher Marco. Bom, esse é o meu primeiro vídeo no nosso, no seu, no meu, nesse canal aqui, muito lindo, maravilhoso. Obviamente, como eu sou um professor de inglês, né? Eu falei que eu sou professor, mas eu não falei que eu sou professor do quê? Eu vou até falar um pouco em inglês aqui com vocês, tá bom? E eu vou me apresentar em inglês. So, hello everyone, my name is Marco. I am 27 years old and I've been teaching English for 9 years, I guess. And today I'm going to share you something that it's really important. Então hoje eu vou compartilhar com vocês algo que é muito importante, na minha opinião, que eu não vejo nenhum professor falando sobre. Então aqui você, nesse vídeo você não vai ver dica, não é uma aula, é a real, é a realidade, tá bom? Você já está vendo pelo título do vídeo, porque apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. Então eu já vou chegar aqui com dois pés no teu peito do teu pai também, aí para você ficar esperto e compartilha esse vídeo com a galera aí. Como eu falei, sempre quando eu vou dar aula, eu acredito que eu preciso quebrar esse paradigma e falar um pouco dessa parte teórica. Inclusive, na minha opinião, é por isso que os meus alunos eles aprendem muito bem, porque eu preparo eles para o aprendizado, não necessariamente eu só ensino inglês para eles. Isso é algo que as escolas não fazem, os cursos não fazem. E isso vai ser um vídeo muito simples, eu não vou fazer muita edição, provavelmente não vai ter nenhuma, né? Eu vou ser bem direto e reto aqui para não ficar enrolando vocês. Então, para você que veio aí, o primeiro tópico que eu vou estar falando sobre é sobre o curso. Com certeza alguém já fez o curso de inglês alguma vez na vida aí, a mãe, o pai pagou ou tá pagando. E eu fui um professor que, antes de ser professor, a ser aluno, né? Eu aprendi inglês num curso, eu fiquei, tipo, sei lá, 4 anos no curso, minha mãe pagou o curso, muito obrigado, mamãe é braba. Dona Marlene, embaçadíssima, nossa, quando eu queria faltar no curso, faltava tomar um chinelão na cara, mas enfim. E meu olho tá vermelho porque eu não durmo já faz uns dias, guys, I'm sorry, my bad. Enfim, então, cara, a ideia do curso, a concepção do curso, pessoal, é o seguinte, não tô falando mal do curso, eu só tô falando que para você se identificar e ver se você tem esse perfil de pessoa que realmente vai aprender e ficar fluente no curso. Qual é a pessoa que vai aprender e ficar fluente no curso? A pessoa que vai aprender e ficar fluente no curso é uma pessoa que ela já tem as práticas em casa, ela já tem o costume que vem de casa. A pessoa que ela vai ter muitas dificuldades no curso é a pessoa que só vê inglês, escuta inglês, escreve, qualquer coisa que ela faz em inglês é só no curso. Então a pessoa que ela faz isso só no curso, provavelmente ela vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade. Não estou falando que essa pessoa não vai ser fluente, eu não falei isso. Se vocês prestaram atenção, eu só falei que ela vai ter muita dificuldade. E essa dificuldade é o que faz a pessoa não ser fluente. Então não é a pessoa, ou é a pessoa, enfim. Essa dificuldade vem da pessoa porque ela começa a se comparar com as outras pessoas, outros alunos da sala, ou realmente o professor não é muito bom, enfim, a pessoa fica desanimada porque ela vê que ela está ali por muitos anos e ela não tem progresso. Né? Eu poderia falar muito sobre isso, inclusive, se pá, eu faço até um vídeo específico sobre o curso, né? Por que existe tanto curso no Brasil e tipo 1% da população brasileira é fluente? Se tem tanto curso, tanta, né? Então, vou falar sobre isso. Então, o perfil da pessoa que vai aprender no curso é o perfil da pessoa que, por exemplo, ela vai no curso toda sexta. E aí, ela automaticamente ela convive com o inglês, né? E essa parte de conviver, viver com a língua é algo que eu vou falar bastante ali no tópico influência. Tá? Vocês não estão vendo o tópico porque eu estou com um bloquinho de notas aqui, mas eu vou seguindo rapidão aqui, ó. Então, a pessoa que vai aprender é a pessoa que, por exemplo, ela tem aula na sexta, então ela tá escutando e vendo coisas em inglês. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, aí ela chega na sexta, ela reforça aquilo. Aí aquilo vai ficar na mente dela e todo esse progresso que ela teve sozinha por conta dela, de segunda a quinta, ela vai reforçar na sexta e dessa coisa, desculpa, dessas coisas que ela aprendeu na sexta, ela vai colocar em prática no sábado, domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então ela pega essa bagagem e ela pratica. Então é o que eu falo, né, quando eu dava aula no curso, o aluno ele precisa pegar o curso de casa e levar para o curso, e pegar o curso e levar para casa, e pegar de casa e levar para o curso, e assim por diante. Então quando o aluno ele faz isso, ele é um aluno que com certeza ele está no caminho da fluência. O aluno que ele não vai aprender no curso de inglês, geralmente é um aluno que tem muito paradigmas, muitos estereótipos, tá? Eu não estou querendo falar mal de ninguém aqui, mas tem um aluno que ele acha que o inglês é uma matéria, então como eu falei, ele só vai estudar tipo de sexta, que é quando ele vai pro curso, e aí ele cai de paraquedas ali, não tá entendendo nada, porque, enfim, muita insegurança, o cara não consegue entender nada que o professor fala, e, sei lá, é isso, ele não pratica na segunda, ele não pratica na terça, na quarta, na quinta, forró, sertanejo, TikTok, futebol, FIFA,
sei lá, qualquer coisa desse tipo aí que a pessoa fica muito vidrada o tempo todo, 24 horas, e aí quando ela chega no curso, nossa, do nada o cérebro dela toma um espanto porque ela tem que aprender alguma coisa em inglês. Então isso é bizarro pro seu cérebro, ele não vai conseguir compreender e você não vai ficar fluente. Por isso que tem muitas pessoas que estão no curso há anos e, tipo, a pessoa ela não entende o que é um verb to be, ela não consegue trocar uma ideia ou algo do tipo, ela só sabe falar yes e no. Só yes e no. E é isso. Então, teacher, você está falando que o curso não vale a pena? Vale a pena se você é uma pessoa que você já estuda, né, por conta própria, assim, de uma forma automatizada. E quando eu falo de estudo, como eu falei, eu vou falar isso na parte da influência, não é estudo necessariamente. Eu já vou chegar nessa parte de estudo daqui a pouco, ok? Então é isso. Não estou falando que o curso é ruim, o curso é muito importante, até porque eu, né, para quem tem condições de pagar, minha mãe pagou para mim. E eu tô aqui hoje, se não fosse por ela, eu estaria, sei lá, o que eu estaria fazendo na minha vida. Então, hoje em dia eu só trabalho com aulas particulares e como eu falei, eu deixo muito em ênfase isso, eu deixo claro que para você se tornar fluente você precisa quebrar muitos paradigmas que você tem na sua cabeça e nenhum professor fala disso. Tipo, eu não vejo professor nenhum falando sobre isso. Isso é muito bizarro. Eu só vejo professor dando dica, isso e aquilo, e não fala sobre a reformulação que a pessoa tem que ter na mente dela, sobre a concepção do que é ser fluente em uma língua. Eu não estou falando só de inglês não, tá, pessoal? Eu estou falando de fluência em qualquer língua que você vai aprender na sua vida. E se você parar para pensar um pouco mais a fundo, qualquer coisa que você queira ser bom, você vai utilizar essa ideia que eu estou falando de estudo, que não é necessariamente estudo, é convivência, é a prática. É você ativar tudo que você vê o tempo todo. Então é tipo assim, sei lá, 50% teoria e 50% prática, só que a prática ela tem que ser muito mais utilizada do que a teoria, se é que vocês me entendem, entendeu? Bom, falei do curso, vou falar sobre a escola. Muito do inglês que a gente tem vem da escola, e essa parte da escola vem muito o toque e a ideia da tradução. Vou digitar aqui para eu não esquecer. Então, a concepção que a gente tem do inglês que vem da escola, né? E muitas pessoas elas começam a fazer curso de inglês quando elas terminam a escola, às vezes, porque é quando elas têm condições, ou quando ela viu inglês muito na escola e aí na época da adolescência ali ela vai para o curso de inglês, né? E o conceito do curso de inglês, na maioria, de 99% das escolas que eu vejo os meus alunos falando, é muito de tradução. Alguma vez ou outra tem uma exceção, mas é quando tem um professor muito bom, e esse professor muito bom, ele realmente coloca em prática que a parte mais importante é a prática. É meio óbvio isso que eu tô falando, mas se você for parar pra pensar, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, cara, é aquele estereótipo de aluno que escuta bem, que entende bem, que escreve bem, lê bem, mas na hora de falar não fala. Tenho certeza absoluta. Então se você é esse tipo de pessoa, é basicamente por esse e vários outros fatores que eu vou estar falando aqui que dificultam a sua fluência. Enfim, então na escola, o que acontece? Na escola, a escola, como elas não têm tantos professores capacitados, e o professor capacitado que está ali, ele tem que fazer um milagre para dar aula, ou seja, ele tem que amar muito aquilo, ele vai tentar fazer uma aula muito prática, muito simples ali, mais voltado na parte da teoria. E geralmente essa parte da teoria vem muito tradução. Então, se você quer fazer um teste, faz um teste na sua casa, pega uma frase em inglês ou algo do tipo, qualquer coisa na internet aí, qualquer coisa em inglês, e fala para o seu pai ou para sua mãe ler o que está escrito. Automaticamente, pode colocar isso em prática. É natural que eles tentem ler aquilo em voz alta em português. E às vezes até você mesmo pode achar isso normal. Mas não é normal, cara. Se você pega uma frase em inglês, tá escrito lá, sei lá, I love my cat. Tá escrito isso, imagina, I love my cat. Aí, provavelmente seu pai, sua mãe, ou até mesmo você vai pensar e vai falar, eu amo, amo o quê? O que será cat? Eu lembro que é gato, eu amo meu gato. Você percebe que quando você faz isso de primeira, o seu cérebro entende que a coisa mais importante é você falar em português do que em inglês. E essa tradução, essa ideia, essa concepção de tradução, ela não se aplica à fluência. Isso não existe. Teacher, você está falando que não se deve traduzir para ser fluente? Sim, a tradução ela é uma ferramenta muito importante. Você tem que traduzir sim as coisas. Mas ela não é a prioridade. E você não vai ficar traduzindo o tempo todo como a primeira coisa que você vai fazer. Se você traduz as coisas como a primeira opção, você nunca vai aprender e vai ficar fluente em inglês. Na verdade, você está correndo do inglês. Então, por exemplo, se você vai praticar uma música e aí a pessoa quer porque quer saber a tradução da música, aí o que ela vai focar? Ela vai focar nas letras em inglês e ela vai repetir as coisas em inglês? Ou ela vai ficar em silêncio olhando a tradução e vai ficar, nossa, agora eu entendi o que ele está falando? O que você acha que vai acontecer? Então,
A pessoa ela vem estudando e vem tendo o conceito de inglês como um conceito de matéria, né? Tipo geografia, história, e não é isso. O inglês você tem que viver. Então, o que é viver? É você falar, é você escutar, é você falar de novo, é você cantar, né? É você imitar, é você dublar, é você atuar. É toda essa parte da prática, né? Conversar, tentar se comunicar, o mais importante, né? Isso vem primeiro, sempre, primeiro. Aí depois vem a tradução. Porque a pessoa que não é fluente, ela não entende o conceito de você fazer assimilações, ela não entende o conceito de você ter entonação nas perguntas, que aí você entende que é uma pergunta. Por exemplo, eu não sei como é que é garrafa de água em inglês. Oh, this is my bottle of water. I love to drink water. Oh, this is my wallet. I open my wallet and I have many things right here in my wallet. Aí a pessoa tá pensando assim, ele tá falando da carteira, ele tá falando da carteira. Não seja essa pessoa. Repita o que a pessoa falou em inglês, wallet. Eu já estou traduzindo, tipo, a imagem já traduz o que eu estou falando. Wallet, this is a wallet. Você não precisa falar em voz alta carteira, né? Você não precisa. E assim por diante. Então, a pessoa, ela inverte o conceito e a importância de você estar falando inglês e ela fala em português o tempo todo. Então, façam esse teste aí para vocês verem se os pais de vocês ou até mesmo você não vai pensar em português a primeira vez que você for olhar uma frase. E é por isso que você não é fluente e você não vai ser se você continuar com essa mente, com esse pensamento, né? Você sempre vai ter o inglês mais ou menos. Você sempre vai ser a pessoa que vai ter o inglês mais ou menos, pensando dessa forma. Então, quando você começa a pensar e utilizar o inglês como prioridade, automaticamente o seu cérebro vai entender isso não é uma vez para outra. Você, com o tempo, você vai aperfeiçoar e seu cérebro vai entender que as informações que você está recebendo, você não precisa traduzir em voz alta. Você só deixa aqui guardado na sua cachola. Aí sim, quando você estiver num nível muito top de inglês, aí se a pessoa ficar perguntando tradução para você, você traduz. Eu odeio traduzir as coisas, eu não gosto. É muito chato, porque eu prefiro entender do jeito que tá na língua mesmo, entendeu? Alguma palavra ou outra, óbvio, né, que eu vou lá e traduzo, mas assim, eu já sou fluente e eu faço isso de uma forma bem tranquila, mas pra pessoa que não é fluente em inglês fica muito complicado. Influência, cultura. Bom, aqui vai uma das partes mais importantes, eu vou contar uma história pra vocês, uma história não. O que eu percebi durante os meus anos no curso de inglês. Tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que ela tem referências e tem a pessoa que ela não tem referência. Então você pega aqui a pessoa, vamos falar aqui do Flintstone. O Flintstone, ele tem muitas referências em inglês. Então o Flintstone, ele joga videogame e quando ele vai jogar, desde quando era moleque, por influência de pais, né, da família, ele tá ali sempre escutando coisas em inglês, convivendo em coisas em inglês, então é automático para ele tá vivendo o inglês ali desde a infância dele. E aí, sei lá, quando ele atinge os seus 12, 13 anos de idade, ele começa o curso, por exemplo. E o Flintstone, ele com 12 anos de idade, ele já vai saber muita coisa que tá ali, ele vai conseguir falar e compreender, e a pronúncia dele vai estar muito boa já. Inclusive, a pronúncia é um dos pontos principais ali, que eu ia falar na tradução, eu acabei esquecendo, para você, a pessoa que traduz o tempo todo, por exemplo, ela não entende o conceito de você olhar a palavra e lembrar do som, ela vai ler do jeito que tá escrito. Então, por exemplo, se tiver escrito because, né, ela vai falar because, e todo mundo sabe que, bom, se você não souber, não tem problema. Se você olhar essa palavra, o correto é você falar because. A mesma coisa, é vegetable, não é vegetable, é vegetable. Então você começa a compreender que o som é muito mais importante, por isso que a prática é muito mais importante. E quando a pessoa vai para a tradução, ela não pratica isso. Por isso que a pessoa ela fala because I like to drink water because it's very nice, yes and no. É por isso que a pessoa fala desse jeito, né? Bom, voltando na parte da influência, voltando do Flintstone, desculpa Flintstone. Então o Flintstone ele tem muitas influências, cara. Então ele escuta música, ele gosta muito de Michael Jackson, Bruno Mars, ele gosta de banda de metal, ele gosta de Metallica. As séries que ele assiste, ele tá assistindo tudo em inglês. Então esse moleque aí com 12, 13 anos, quando ele começar no curso, ele já vai estar arrasando, ele já vai saber de muita coisa, ele vai ter um processo muito rápido. E às vezes até o curso ele incentiva ele a ver mais coisas em inglês. Então ele vai ler livros em inglês, ele vai assistir coisas em inglês, ele vai ver muita coisa em inglês. E aí nós temos o Johnson. O Johnson, ele adora ver vídeo de moto, ele só quer saber de ir pros fluxos. Isso com 12 anos já, 13. Ele só tira foto assim, com Juliette, sei lá. Ele fica vendo vídeo do TikTok o tempo todo, é sertanejo o tempo todo. O cara, sei lá, o que mais? É futebol e FIFA o tempo todo, o cara só fala de futebol pra lá, futebol pra cá, Série A, Série B, não sei o que, não sei o que lá. Esse maluco aqui, ele não vai aprender inglês nunca. Ele não vai ser fluente nunca. Tem as exceções? Tem as exceções. Mas aí você pensa, né?
que apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. O que já é a exceção da exceção. Aí você pega essa exceção do cara que tem esse estereótipo e ainda assim ele é fluente, e eu já conheci aluno assim, e realmente, tipo, o moleque ele tinha um inglês muito bom, e ele gostava muito de futebol, pagode, samba, tudo mais e tal. Mas, tipo, foi um aluno de 8 anos que eu tive. O nome dele era Gustavo, inclusive. Era não, é. Salve, Gustavo. Shout out to Gustavo. Então, tipo assim, cara, a chance de você ser esse cara é muito baixa. E ele tá no curso lá e o inglês dele é muito bom. O maluco gabaritava a prova. E na prova oral também o cara era, tipo, incrível. Então, tipo assim, ainda assim ele teve muitas influências de jogos. Então você pega aqui o Flintstone e o nome desse cara aqui que eu já. O Johnson, né? Eu acho que é Johnson. E o Johnson, tipo, mano, o Johnson ele pode ficar 5, 6, 7, 10 anos no inglês, ele não vai aprender nada. Então se você for esse cara aqui, você tá entendendo porque esse paradigma é preciso ser quebrado? Porque esse maluco, ele tá entrando no curso de inglês com a ideia de que o inglês, ele é uma matéria, tipo matemática, e com o tempo ele vai aprender. Tipo, de tabela ele vai aprender alguma coisa. Ah, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 não sei o que, né? Sobe, desce, vira, escorrega 2, sobe 3, vira 4. E tipo, ele acha que com o tempo ele vai aprender, mas ele não vai. Não seja essa pessoa, tá? E aí, bom, tem a parte da tradução que eu já falei, guys. E basicamente é isso, o vídeo é isso. Tipo assim, eu não vejo professores falando sobre essa parte teórica, que é muito importante. Para todo mundo que for começar um curso de inglês, seja particular ou seja num curso, é legal você ter esse paradigma quebrado, esse estereótipo quebrado, porque se você não mudar o seu dia a dia, não mudar o que você vê de manhã, de tarde, de noite, se você não ter gostos, né? Por exemplo, eu gosto muito de música, eu gosto muito de bandas. O inglês, ele veio pra mim como entretenimento, ele não veio como uma matéria. E, tipo, ele só veio como matéria quando eu fui começar a aprender inglês com 15, mas dos meus 7 aos meus 14, eu já tava vendo muita coisa em inglês já, por vontade própria, porque eu gostava. E eu recuso acreditar que as pessoas acham difícil fazer isso, porque a gente tá abarrotado de coisas em inglês o tempo todo. Tipo assim, mano, difícil é você aprender alemão, russo, porque a gente não tem, ainda assim não é tão difícil porque a internet, né, tá aí. Mas assim, eu falo que é difícil pelo fato de que a gente não tem muitas referências, entendeu? Não tem referência de banda russa, de jogos em russo, enfim, é, populares, né? Sempre vai aparecer alguém no comentário falando, ah, mas tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, é a exceção da exceção e a pessoa só faz aquilo e ela não necessariamente está jogando em russo, você entendeu? Então, hoje em dia, acredito que vai ter. Vai aumentar essa estatística negativamente falando, né? Acredito que as pessoas vão ter muito mais dificuldade para aprender ou desenvolver alguma coisa. Qualquer coisa que seja, aprender qualquer coisa vai ser muito difícil, porque tá vindo uma geração aí muito impaciente, muito frustrada também, que não consegue lidar com os erros, que não consegue lidar com a insistência. E é isso, pessoal. Outra coisa também muito importante que eu falei sobre o curso, mais uma vez eu quero deixar claro aqui que eu não falei mal de cursos, apesar de ter cursos, né, que tem propostas ruins, a pessoa às vezes acaba assinando o contrato e enfim, ela vai gastar mó grana e o filho, a filha ou até mesmo a própria pessoa não vai aprender muita coisa. E aí a gente olha para as aulas particulares, que é com que eu trabalho, por exemplo, onde eu, por exemplo, eu faço um trabalho onde eu tento ajudar o aluno de uma forma que a aula seja para o que ele procura, né, o que ele quer. E geralmente ele sempre vai na parte da dinâmica e da fala, que todo mundo procura, que todo mundo quer. Então, dificilmente eu entro nesse estereótipo de livro, e quando eu entro no livro, a gente tem que ter uma ferramenta de trabalho, não tem como, que é o material, né? E quando a gente entra nisso, é só a gente mudar a ideia de que é só ter mais prática. E ainda assim, muitos professores particulares ficam muito na teórica, tá? Bom, gente, não é um vídeo curto, é um vídeo bem explicativo aí sobre por que apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês, o que é baixíssimo, dá tipo 2 milhões de pessoas fluentes em inglês. E as séries de vídeos aqui que vai ter no canal vai ser mais sobre a parte teórica, pelo menos eu quero falar bastante mais sobre isso, porque como eu falei, dica você vê em todo canto, mas é aquilo. Do que adianta você ver 300 vídeos de dicas se você não tem o cara falando isso que eu tô falando sobre todo esse paradigma, esse estereótipo que você tem, é moldado durante gerações, seu pai, sua mãe, enfim, todo mundo tem, e ninguém fala sobre isso, cara. Ninguém fala sobre isso, é incrível. Então quebra isso primeiro e aí você começa a aprender inglês, que você vai começar a entender inglês de uma outra forma. E aí eu tenho certeza que seu aprendizado vai ser multiplicado por milhões, ok? Um beijo pra vocês. Thank you very much, guys. Se quiser deixar um like, se inscrever aí, nossa, ficaria muito grato.
E deixa aí no comentário também a sua experiência, se você já fez curso ou não, se você é fluente ou não, se você já fez aula particular, se você está aprendendo uma outra língua. Fala aí com nós, tudo bem? É o primeiro vídeo do canal, seja bem-vindo, sente no sofá, pega uma pipoca nas câmeras, do nada beatbox aí pra vocês.